Dia. Eu vou falar hoje sobre psicoterapia reencarnacionista. Então, a psicoterapia reencarnacionista da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista é uma nova psicoterapia, a psicoterapia da reencarnação. Ela é diferente da regressão, somente regressão, terapias de vidas passadas. Por quê? Porque o nosso foco é a reforma íntima. Então nós chegamos até o ponto ótimo. O que é esse ponto ótimo? É quando a pessoa, na regressão, ela recorda, por exemplo, período intervidas, onde ela é resgatada, onde ela é levada para o plano espiritual, por exemplo, num hospital, onde ela é tratada. Às vezes ela nem precisa de hospital, dependendo da evolução da pessoa. Então, do despertar da pessoa. Então, onde ela é recolhida, ela é assistida, ela vai passar por um tratamento, onde ela tem contato ali, ela lembra de situações, de pessoas, enfim, quando ela vai para a luz. Então, nós só, quando fazemos a regressão numa pessoa, nós chegamos até o ponto ótimo. Então, por que é necessária a psicoterapia reencarnacionista? Na verdade, ela é dirigida a certos problemas que a pessoa passa nessa atual existência. Por exemplo, medo, fobia, tendência a se magoar, depressão, conflitos nos relacionamentos, aquela pessoa que ela não consegue, por exemplo, desenvolver certas atitudes, por exemplo, no trabalho, nunca dou certo com nada. Então são várias situações, são situações que às vezes está atrapalhando a pessoa, que ela não consegue seguir em frente como uma outra pessoa, que às vezes tudo dá certo, tudo está bem, porque às vezes a pessoa não guardou algumas pendências lá no seu inconsciente profundo. Que todas as nossas vivências do passado estão dentro de nós. Então, às vezes, fatos, situações que estão interferindo na nossa atual existência. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência a se magoar, tendência a isolamento, uma pessoa que tem uma fobia social, uma pessoa que ela não consegue, por exemplo, ter um relacionamento saudável com seus pais, com seu cônjuge, uma pessoa que aquela pessoa que tem muita tendência a se magoar, a se irritar, enfim, são vários os problemas. Então, a psicoterapia, por isso que chama psicoterapia, ela não é feita só de regressão. Nós temos a regressão, a primeira consulta sempre nós temos uma anamnese, analisar todo o histórico da vida da pessoa, desde da barriga da mãe, fatos, situações que às vezes estão sendo, às vezes o foco ali da sua fobia, do seu medo, uma gravidez indesejada, ou uma gravidez onde a mãe sentia muito medo, porque às vezes a pessoa esconde a gravidez, os pais, e ela passa aquele medo às vezes para a criança. Então são várias situações. Então, tudo que a pessoa lembrar, ela vai contar na primeira consulta. Tem coisas que ela não vai lembrar, mas ela vai contar depois. Então, às vezes, o fato está na infância. Às vezes, o fato, por exemplo, eu atendi uma moça que ela tinha um medo, não sabia do que. E aí, na regressão, mostrou que esse medo vinha de quando ela tinha 3 anos de idade, que ela era criada pela avó e pela bisavó. Então, o que acontecia? A avó, ela apagava todas as luzes para economizar energia, e ela assistia esses programas aí de muita violência, né, que a gente sabe que existe, que é o que dá mais audiência, infelizmente. Então, o que acontece? Ela é criança e a casa da pessoa, ela tinha muitos quadros, mas aqueles quadros de gente que já desencarnaram. Então, a criança, ela desenvolveu esse medo por essa situação. Então, tudo que nós fazemos, às vezes, na infância,
Às vezes nós não percebemos que temos criança. Eu sou psicopedagoga também, neuropsicopedagoga. Então o que acontece? A criança, ela tem os neurônios espelhos. Então ela aprende, tudo que ela aprende, ela vê ali a situação do seu meio e ela aprende por imitação. E a criança, ela observa muito, ela é como uma esponja. Ela vai absorvendo tudo. Então ela vê situações que às vezes são marcantes na vida da pessoa. Então aqui ela leva aquilo para a sua vida e são fatos que às vezes aconteceram lá na infância. Então a psicoterapia também ela pode abordar fatos, situações que ocorreram na infância. Então são às vezes coisas que também aconteceram em outras vidas. Então às vezes a pessoa regride na infância, mas às vezes ela regride para outras vidas. Então nessa outra vida, por exemplo, ela pode ter um fato onde ela teve uma morte que causou pânico nela, que causou muito medo, ou uma situação que ela vivenciou que causava muita tristeza nela. Então são várias situações. Então quando reencarnamos, nós ainda temos essas pendências e isso às vezes atrapalha a nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma depressão, que o fato está lá atrás, isso pode interferir na atual existência. Às vezes você atende uma pessoa que a pessoa diz assim: olha, eu tenho tudo para ser feliz, não me falta dinheiro, a minha família é maravilhosa, mas eu não sei, eu não me sinto bem, eu sou uma pessoa que eu vivo triste, eu não consigo me realizar em nada, porque eu tenho essa tristeza dentro de mim. Então o que acontece? Às vezes na regressão aparece que a tristeza está ligada a uma vida passada. Então é muito importante a psicoterapia, porque nós vamos identificar na regressão e a psicoterapia ela vai então encontrar o caminho para vencer aquela situação e ela conseguir trabalhar todos esses fatos que estão interferindo na atual existência. Então a pessoa vai, através dessa psicoterapia, encontrar pessoas, por exemplo, ali na sua família, que estão sendo seu gatilho. O que são os gatilhos? Gatilhos são aquelas situações que nós temos que vencer. Por exemplo, se é uma pessoa muito impaciente, o gatilho dela vai ser situações ou pessoas que tiram sua paciência, né? Então, são pessoas que constantemente estão testando sua paciência. Porque quando reencarnamos, antes de reencarnar, nós fazemos uma programação. Essa programação nós vamos escolher a família que vamos reencarnar, quem vai ser nosso pai, nossa mãe, fatos e situações que nós precisamos para a nossa evolução. Então, se eu sou uma pessoa impaciente e eu tenho que procurar vencer essa minha versão ego, que a versão ego é justamente essa versão que impede muitas vezes a nossa evolução. Então, na programação, lá no mundo espiritual, eu vou escolher, por exemplo, fatos, situações que eu tenho que vivenciar no dia a dia para eu trabalhar a minha paciência. Isso se dá com outras coisas também. Se eu tenho a tendência a me magoar, muitas vezes eu reencarno com pessoas que vão me magoar. Por isso que eu vou tentar trabalhar essa mágoa dentro de mim. Porque, na verdade, por que nós nos magoamos? Porque ainda nós não trabalhamos o auto-amor. Nós não trabalhamos o perdão. Então, nós nos magoamos muito facilmente. Então, sempre temos fatos, situações onde eu vou encontrar pessoas que vão me magoar. E às vezes aquela mágoa não é uma coisa tão assim que temos que guardar tanta mágoa. São coisas pequenas, mas a pessoa é magoável. Qualquer coisa, ela se melindra, ela guarda isso com ela já vira a cara para a pessoa, se é um vizinho, se é uma pessoa do trabalho, ela passa a ter uma certa animosidade por às vezes uma palavra que a pessoa disse. Mas a pessoa, um chefe chama atenção e às vezes a pessoa guarda aquilo por muito tempo. Então por quê? Porque eu sou magoável. Então
Então eu preciso trabalhar essa minha versão ego, que é a tendência a se magoar. E outra pessoa que não tem essa tendência a se magoar, ela esquece, ela nem lembra. A pessoa devia estar nervosa, me falou aquilo num momento ruim. Então, uma pessoa que ela conhece o Evangelho de Jesus, ou a doutrina espírita, ela sabe perfeitamente que ela tem que trabalhar o perdão e o amor. Então, o que Jesus dizia? Né? Orai pelos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, Jesus ele está nos ensinando a orar por aquela pessoa, porque quando nós oramos por aquela pessoa, nós envolvemos aquela pessoa com luz, com amor. Então, nós envolvemos aquela pessoa com energias amorosas. Então, essa receita é de Jesus. Então, quando nós entendemos na psicoterapia que nós temos que envolver a pessoa que nos magoa diariamente com energias de amor, nós estamos compreendendo que a nossa versão espírito que tem que predominar. Então, a tendência a se magoar, quem predomina? A versão ego, a versão do egoísmo. Então, quando nós começamos a fazer a psicoterapia, nós vamos entendendo que essa versão ego, ela tem que ser superada por essa versão espírito, que é justamente o quê? Trabalhar o amor, o perdão, trabalhar a compreensão, compreender que cada um está no estágio diferenciado de evolução. Então não é o outro que tem que me fazer feliz, é eu que tenho que me sentir feliz, é eu que tenho que vencer esses obstáculos que estão dentro de mim, que estão impedindo a minha evolução, que estão impedindo a minha felicidade. Por que acontece isso com a pessoa? Que ela não consegue se dar bem no relacionamento, porque ela sempre está procurando a felicidade na outra pessoa. Então, às vezes, ela não está bem com aquela pessoa, o que ela faz? Ela termina o relacionamento e vai procurar outra pessoa, não é assim? Só que quando ela procura outra pessoa, aquela pessoa também não a faz feliz. Por quê? Porque ela tem que vencer isso nela. Isso é uma versão ego que está dentro dela. Então, quando eu começo a perceber que a outra pessoa tem defeitos, tem dificuldades, assim como eu tenho, então eu que tenho que procurar vencer essas dificuldades. E aí o que acontece? A minha energia muda. O que é energia? Nós somos energia. Então, matéria é energia condensada, né? E quando nós temos um corpo espiritual, temos o nosso espírito que comanda esse corpo espiritual, ou perispírito, chamado pela doutrina espírita, e nós temos um corpo físico, que é a nossa casca, né? Essa casca que nós estamos hoje é a nossa versão dessa reencarnação, mas nós já vestimos várias cascas. Uma hora de uma pessoa de pele negra, pele amarela, pele branca. Ora nós reencarnamos num planeta, ora em outro. Então, ora nós reencarnamos, por exemplo, numa religião diferente da que estamos hoje, num país diferente. São as necessidades de evolução. Então, quando nós estamos valorizando demais a nossa casca atual e achamos que somos superiores, é um engano muito grande, porque nós estamos aqui nesta casca para aprender alguma coisa, nesta família para aprender alguma coisa. E aprender o quê? A reforma íntima. Então, psicoterapia reencarnacionista é a psicoterapia da reforma íntima. E aí vamos aprendendo na psicoterapia que temos que crescer, que temos que evoluir. Então, algo que está nos incomodando, uma fobia, uma depressão, por que eu estou sempre doente, por que eu tenho tendência a isolamento, por que eu sou uma pessoa irritável, por que eu sou uma pessoa que estou sempre querendo comandar as outras pessoas, que é aquela pessoa que é autoritária, gosta de mandar. Então nós temos um pouquinho de cada coisa. Por quê? Porque já vestimos várias cascas. Nós somos almas vivendo uma experiência no corpo. Então já uma hora nós somos uma pessoa poderosa,
podemos ter sido um guerreiro, um rei, uma rainha. Poucos foram, né? Porque a maioria de nós não tem tantos reis assim, né? Às vezes pode ser até que já reencarnamos como rei, como rainhas, uma hora como soldados, plebeus, outra hora como nobres, né? Então, ricos, pobres, várias situações, como homem, como mulher. Então, todas essas personalidades que já vivemos estão dentro de nós. E às vezes, essas personalidades congênitas, essa expressão é usada pela psicoterapia reencarnacionista, mas ela também está lá no livro Os Obreiros da Vida Eterna. Essas personalidades congênitas são essas várias vivências que já tivemos e que às vezes atrapalham a nossa atual existência. Porque imagine só uma pessoa que foi muito poderosa no passado, que ela teve por exemplo, foi um nobre, ou foi um rei, ou foi uma pessoa, um general. O que acontece? Essa personalidade que está dentro de nós, essa personalidade autoritária, controladora. Quantas pessoas são aí controladoras, né? Uma mãe, um pai, uma esposa, um esposo, às vezes até um filho que é controlador, que é sempre controlar a situação, controlar todo mundo da família. Então é isso que nós vamos aprender na psicoterapia. E com a regressão, na psicoterapia, nós vamos aprender a não ser tão controlador, né? Às vezes fala, meu pai é muito autoritário. Então, autoritário que é aquela pessoa controladora. Como é que eu vou aprender? Então eu vou ver se eu também não sou controladora, se eu também não sou autoritária, porque às vezes o pai é o que é? O nosso gatilho, para não sermos tão controladores, né? Então nós vamos aprendendo tudo isso. Então hoje eu gravei esse vídeo, eu vou gravar outros vídeos no futuro, falando de algumas experiências que eu tenho aqui com as pessoas que eu atendo, mas o importante é nós fazermos a nossa reforma íntima para vencermos a nossa versão ego, para que a nossa versão espírito ela possa predominar. Esse é o objetivo da nossa reencarnação. Então a psicoterapia reencarnacionista é a psicoterapia da reforma íntima. Nós não atendemos uma pessoa por curiosidade, então isso não é recomendável, porque o foco geralmente é aquela pessoa que tem algum problema, uma fobia, uma depressão, doenças crônicas, problemas de relacionamento, tendência a isolamento, tendência a se magoar. É uma pessoa que ela não consegue se dar bem com as pessoas por conta, às vezes, dessa ser uma pessoa muito controladora. Então, enfim, são várias situações e é uma psicoterapia. Então, é a nova psicoterapia, a psicoterapia espiritual. Então, muito obrigada a todos, muita paz, muita luz, que assim seja.